Chamo agora o representante da Coligação Democrática Unitária, Júlio Prates. Boa noite a todos. Sou Presidente da Assembleia Municipal, sou Presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, senhores eleitos à Assembleia Municipal, senhor Presidente da Junta, caros convidados, alpiacenses. Comemoramos hoje os 40 anos do 25 de Abril. O simples facto de o fazermos nas atuais circunstâncias sociais e políticas é já um ato revolucionário. Não é exagero. Explica-se fundamentalmente na comparação entre o que o Abril prometeu e cumpriu e o que a atualidade das sucessivas governações, legitimadas pelo voto, mas assoladas pelo incumprimento sucessivo de promessas, nos presenteou. É no contexto político atual que se coloca a luta e comemoração ao mesmo tempo pelos ideais de Abril e por Abril, Abril golpe de Estado e Abril revolução. É na luta contra a triste realidade anti-Abril, anti-trabalhadores, que hoje devemos focar a nossa atenção nestas comemorações. É tendo em atenção estas diferenças que comemoramos hoje a data libertadora, lutando contra a atual governação, protagonizada por gente que se vendeu definitivamente à finança internacional, vendendo deste modo o próprio país. Não há dinheiro? Mentira. Há um caminho só? Mentira. Tem de se cortar nas pensões? Mentira. Tem de se privatizar o que dá lucro? Mentira, estupidez e crime. Quando muitos verberam demagogicamente as ideologias, o que estes senhores praticam claramente é uma ideologia radical do liberalismo mais despoderado e criminoso. De certo modo, todos os governos constitucionais são responsáveis pelo estado a que isto chegou. Todos. Mais uns do que outros. Aparecem agora as desculpas de muitos dos seus protagonistas. Que as coisas não eram para ser assim, que não era isto que pretendiam, que a situação internacional alterou o que estava previsto, etc, etc. Chegam tarde. É bonito o arrependimento, mas os danos causados são tremendos. A oportunidade da nossa entrada na Europa tem a semelhança aos resultados do período das especiarias da Índia e do ouro do Brasil. Isto é, esfumaram-se rapidamente as possibilidades de todos, repito, de todos, beneficiarem definitivamente com isso. A entrada na Europa, nas condições em que foi efetuada, foi um erro. Sem discussão, com mentira, com propaganda totalmente a favor, com pompa e circunstância. Não me esquece do dinheiro que entrou. Não me esquece que estamos a pagar esse dinheiro com língua de palmo. E iremos continuar a pagar por muitos e maus anos. O golpe militar de Abril, causado por questões conhecidas do foro interno militar e pela consciência de que a guerra colonial era uma crise sem solução, abriu a possibilidade de que Portugal avançasse para transformações nas estruturas de um país onde reinava o conformismo herdado de Salazar, mesmo anterior a ele, conformismo atávico, um conformismo nascido da ignorância, da desqualificação, do subdesenvolvimento. Sem o empurrão do vilipendiado período do PREC, Portugal seria hoje muito pior do que aquilo que é. Só por má fé ou pura ignorância se quer resumir esse tempo de convulsão democrática interessante a uma luta entre comunistas e não comunistas. É uma visão agradável para muita gente, mas já hoje sem a linearidade que muitos ainda querem impor como verdade absoluta e única. É bom lembrar que decorria uma revolução, e as revoluções são períodos complexos, difíceis de simplificar. Todas as revoluções. A história factual não explica tudo. Ora, a realidade resultante da historiografia moderna mostra que as questões não foram assim tão simples. Mas a propaganda continua, como se no tempo da alta tecnologia dos sofisticados computadores não existisse a possibilidade de uma leitura mais atenta dos acontecimentos. Não convém.
O léxico do anticomunismo rasteiro continua em muitas e desvairadas gentes, como diria o nosso grande cronista Fernão Lopes. Ainda hoje há quem coloque o general Spina a participar e ajudar nas reuniões secretas do MFA, ou indique Álvaro Cunhal como pretendendo instaurar um regime soviético em Portugal. Assim, do curso, sem mais. Aproveito que esta oportunidade, que foi uma coisa que me espantou quando vim para Alpiaça, quando regressei a Alpiaça, que desconhecia a este propósito o importante nicho de admiradores do referido general, ao ponto de alguns anos atrás terem atribuído o seu nome a uma rua de Alpiaça. Neste sentido, devo dar aos mais incautos e admiradores do general do Monóculo algumas breves notas biográficas deste cidadão. Participou na Guerra Civil Espanhola ao lado das tropas fascistas de Franco. Participou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos exércitos nazis de Hitler na frente leste do conflito. Isto não vem na internet. Não vem. Professou ideias substancialmente diferentes das do MFA quanto à questão da descolonização. Aceitou relutantemente a dissolução da PIDE. Não concordou com a legalização do PCP. Um exemplo completo de democrata. Tentou um golpe militar de extrema-direita, que no fim de contas era a sua área política, fugiu para a Espanha com material de guerra, fundando um movimento terrorista, apanhou a boleia da Revolução para ser Presidente da República, com reservas mentais e planos pessoais para o futuro do país, que, felizmente para todos, não foram concretizados. Por alguma razão, o Marcelo Caetano nos chamou ao cargo. Quem quiser saber mais alguma coisa acerca destes tempos e desta figura prussiana, pode ler o depoimento escrito pelo antigo professor. Tudo características, por conseguinte, que de certo aconselharam a referida homenagem. Já agora, melhor, e só um pequeno apontamento, melhor do que isto, só a do autarca socialista, que se devem lembrar, de Santa Combadão, que num passado dia 25 de Abril decidiu inaugurar uma praça da vila com o nome de Praça Salazar. Enfim, são visões diferentes, mas democráticas, do significado das coisas e da coerência das pessoas. Mas o 25 de Abril trouxe avanços fantásticos no plano social, político e cultural do país. Serviço Nacional de Saúde, e aproveito a oportunidade para prestar a minha homenagem a esse socialista de corpo inteiro, verdadeiro, homem fantástico, que foi e é, felizmente, António Arnaud. Houve a legislação laboral, a vida partidária, um poder autárquico, livre e democrático. O que hoje se passa é um sistemático retrocesso em todas estas áreas e mais algumas. A descolonização foi cumprida, a democratização cumprida, mas em franca recessão. O mesmo acontecendo ao último D do desenvolvimento, também este andar para trás. Não é uma visão catastrofista da situação, é a infeliz realidade sentida pela grande maioria dos portugueses. A democracia deveria visar o bem comum e não a corrupção e o enriquecimento, muitas vezes sem saber como, de alguns outros. Em governos que prometem e não cumprem, que agitam uma legitimidade política incontestável, mas não uma legitimidade social, a democracia e o desenvolvimento têm andado para trás. Trabalha-se neste país para se pagar aos agiotas nacionais e internacionais, num país que passa pela vergonha de ter crianças com fome. Como disse o general Ramalho antes, pratica-se a desvalorização do trabalho. Para o governo, a pobreza é um estado natural. Estamos a caminho de um Portugal assistencial, da sopinha dos pobres. A imprensa económica e os média domesticados falam de tudo isto num visível empobrecimento intelectual do jornalismo e da política. Jovens sem preparação, colunistas e comentadores de coeiros, ligados aos partidos do poder, mascarados de independentes, são trepadores sociais moldados na subserviência e no lambebutismo nacionais. Onde estão os valores, o orgulho do país, a identidade de Portugal? Fomos claramente transformados num protetorado
da Finança Internacional, do FMI e da matrona alemã. Há a retórica política, a semântica, as novas palavras para enganar tolos, o discurso redondo que nada diz, que nada explica. O discurso oficial é contra os velhos, contra os reformados, pensionistas, desempregados, é contra os jovens. Emigrem. Ai, aguentam. A deslocação da liberdade faz para os mais ricos. Não é por acaso que num país de tanga o número de multimilionários aumenta exponencialmente de ano para ano. Estamos numa sociedade fundamentalmente autoritária e antidemocrática, sem que aparentemente tal incomode muitos dos que se afirmam da democracia e da liberdade. Daí que, quando hoje comemoramos o 25 de Abril, repito, mais do que falar do passado, interessa lutar pelo presente. Essa também uma lição constante de Abril. Lutar por um Portugal diferente, para melhor, evidentemente. Como as palavras são para ser ditas, uma palavra sobre o Alpiarça, sobre a nossa vida, no fim de contas, está englobada naquilo que foi o 25 de Abril, naquilo que é o 25 de Abril, da nossa vida em sociedade. Inevitável para falar também na situação da política autárquica, inclinada hoje pelo estabelecimento de um espírito trauliteiro nas diversas reuniões da autarquia. Lamenta-se que as oposições, perante um Presidente da Assembleia Municipal e um Presidente da Câmara, reconhecidamente dialogantes, corretos e diligentes nas suas intervenções, surjam recorrentemente as manifestações mais primárias de um anticomunismo rasteiro, estamos a falar de Alpiarça, que não olha a meios para atingir os fins que não parecem ser legítimos por esta via. No fundo, não há verdadeiro debate de ideias. Há o desrespeito constante, a provocação, a insinuação serolha, há um ar displicente, um rancor profundo, reservado, um ódio mal disfarçado. Existe uma vaidade patente, um narcisismo, tudo isto empobrecendo o debate político, tudo isto traduzindo um pequeno universo mental onde se vocifera contra tudo e contra todos. O conteúdo das intervenções da oposição à CDU é toldado pelo estilo, pelo que a maioria delas não existe mais, pela forma deplorável como é feito. Devo referir que existem exceções nas bancadas da oposição. Exigia-se à partida um nível elevado, mais elevado na discussão, até dado o nível académico que é patente nas bancadas da oposição. Com propostas, com contraditório, com crítica, com opiniões diferentes, opostas às do Executivo, mas sem a raivinha e, sobretudo, com o respeito devido a todos os eleitos e, deste modo, também a todos os eleitores. Se não se propõe uma coexistência política pacífica, dada a sua impossibilidade, exige-se, por seu lado, uma coexistência política pautada pelo respeito aos eleitos da maioria, da grande maioria. Tal é sempre possível, desde que exista vontade para tal, com bom senso, sem abdicar de todos os direitos que são de todos, de liberdade de opinião, sem cultivar o quanto pior, melhor. Não é seguramente com o comportamento atual que se vê os interesses da Alpiarça, como todos fazem, questão de afirmar. Interpretar como até hoje parece ter sucedido. A calma, o espírito dialogante, a paciência dos presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, como sinal de fraqueza e de que a tática está a resultar, não me parece uma atitude inteligente por parte do Bloco Central que forma a oposição. Depois, há que ter autoridade moral para dar lições de democracia e liberdade. No que me diz respeito, fico sistematicamente siderado, já com esta probabilidade, quando ouço alguém com rabos de palha e esqueletos no armário, bem na vida, arengar sobre estes temas, a liberdade e os da democracia. Sobretudo aqueles a quem chamo os acomodados do 25 de Abril, ou os trepadores sociais, aos que subservientemente vivem na sombra de quem lhes pode ser útil agora e à cautela no futuro para a satisfação dos seus projetos de vida. O apelo é, portanto,
no sentido da reformulação de procedimentos. Para terminar, gostaria de referir que a luta pelos ideais completos de Abril, os ideais completos que Abril nos proporcionou, irá inevitavelmente continuar, com mais força, contra estes governos, contra a corrupção, contra a injustiça. As forças políticas portuguesas, especialmente as do famoso e elegante arco da governação, devem dizer aos portugueses, com honestidade, o que são, optando pelas suas matrizes programáticas ou assumindo as suas transformações. O que é hoje em dia a social-democracia? O que é hoje em dia a democracia cristã? O que se vê distintamente nos poderes é uma mancha de radicais neoliberais e de criaturas cujo partido é o euro. No que respeita à CDU, o caminho está traçado, coerentemente, com trabalho, honestidade e competência, lutando pelos injustiçados, lutando por Abril, por Portugal, por Alpiarce. Viva o 25 de Abril! Viva!